De hoje, tá? Nós já estudamos Jesus, é o caminho, verdade e vida. Então, hoje nós vamos estar estudando, né? A humildade do verbo feito carne e o que deve ser a nossa. Então, a humildade de Jesus, né? Na humanidade dele, tá certo? E aí nós vamos ler aqui o Evangelho. Vamos ler todo mundo junto? Por aquele tempo, vamos lá, todo junto? Mateus 11, do 25 ao 29. Eu não dei o versículo, né? Amém? Amém. Vamos lá? Por aquele tempo, Jesus pronunciou estas palavras: Eu te bendigo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequenos. Sim, Pai, eu te bendigo, porque assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram dadas por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim, vós todos que estáis aflitos sob o fardo, eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós e recebei minha doutrina, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis o repouso para as vossas almas, porque meu jugo é suave e o meu peso é leve. Olha que honra nós temos aqui, a Adriana. Que graça! Salve Maria Santíssima! Seja bem-vinda! Obrigada. Que alegria! Voltamos a casa. Que bom, graças a Deus. Então, vamos lá, né? Olha aí. Só fica só aqui. Então, vamos ver aqui a humildade do verbo feito carne e o que deve ser a nossa. A nossa humildade. Como eu falei aqui para nós, o que é a humildade? A humildade é a verdade. O que é a humildade? É a verdade. E no Evangelho, Jesus fala para nós sermos o quê? Humildes. Manso e humilde. Aprendei de mim, que sou manso e humilde. Okay? Então, vamos aprender hoje, com Jesus, essa humildade. Porque Jesus é o nosso modelo. Jesus é o nosso modelo. Então, vamos aprender com Jesus a humildade dele. Então, ele foi humilde porque ele era orgulhoso? Não. Sim ou não? Não. E eu tenho que ser humilde porque... Por que eu tenho que ser humilde? A senhora é orgulhosa. Muito bem. Isso mesmo. E eu preciso da humildade. Temos orgulho dentro de nós? Sim. Sim ou não? Sim. Temos orgulho dentro de nós. E quem é que vai arrancar esse orgulho de mim? A humildade. Então, Jesus vem nos ensinando hoje a sermos humildes. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, vamos aprender a humildade de Jesus aqui, tá? Esse é o primeiro? São Paulo, em sua epístola aos Filipenses, querendo nos exortar à humildade, nos fala da infinita majestade do Salvador, para melhor fazer ver a que ponto ele se abaixou. A união desses dois extremos é admirável e deve ser encontrada, de alguma maneira, na perfeição cristã. E
perfeição, na tua perfeição cristã, no teu caminho de perfeição, tem que se encontrar, né? Não pode deixar de ter a humildade. Então, Jesus Cristo, a majestade divina, se humilhou. Jesus Cristo, a majestade divina, se humilhou. Para quê? Ele se abaixou. A palavra humildes humildade vem da palavra humus, né? Humus, em latim, humus, que quer dizer tapeio, tapete, humus, tapete. Então, Jesus se humilhou, sendo ele de uma dignidade tremenda, sendo Deus. É isso que nós temos que trazer para nós, certo? Então, na minha perfeição cristã, na tua perfeição cristã, você não quer a perfeição? Quem quer aqui a perfeição? Todos nós queremos a perfeição, não queremos? Então, é essencial, é indispensável a humildade. Na tua perfeição cristã, coloque aí, na minha perfeição cristã, é indispensável a humildade. Ô, irmã, a gente querer ser perfeito não é querer ser igual a Jesus Cristo, que não tem como ser perfeito igual a Jesus Cristo? Não, filho, nós temos que ser igual a Jesus Tem que Cristo. procurar ser melhor, não é? Nós temos que, Jesus falou, sede perfeito como o Pai é perfeito. Eu tenho que ser perfeito, chegar à perfeição de Cristo, à estatura de Cristo, do homem perfeito. Você tem que chegar à estatura de Cristo, que é o homem perfeito. Por isso que Jesus veio, para nos ensinar a perfeição, né? Isso, para nos ensinar a perfeição. Jesus veio para nos ensinar a perfeição. Ele é o caminho, né? Como nós estudamos. Ele é o caminho. Então, o caminho da perfeição é Jesus Cristo. Então, vamos estudar hoje a humildade de Cristo. Como Cristo foi humilde na sua humanidade. Essa humildade de Cristo, essa humildade dele na humanidade dele, é a que tem que ser a minha e a tua. Entendeu? Nessa série de passagens, São Paulo ensina claramente a preexistência eterna da pessoa divina do Cristo. Ele nos diz: dedicai-vos mutuamente à estima que se deve em Cristo Jesus. Dedicai-vos. Sendo ele de condição divina, Jesus é de condição divina. E qual é a minha condição hoje? Qual é a nossa condição? Humana. Condição de pecador. Qual é a minha condição hoje? Pecador. E qual era a condição de Jesus? Divina. Sendo ele de condição divina, não se prevaleceu de sua igualdade com Deus. Ele podia falar: não, eu sou Deus, eu vou me rebaixar ao ser humano. Quem se rebaixaria a uma formiga? Quem se rebaixaria a uma barata? Tem medo? Quem se rebaixaria a uma lagartixa, Silva? Quem se rebaixaria a uma perereca? Quem se rebaixaria a um animal? Quem? Ninguém. Jesus se rebaixou. A primeira humilhação de Cristo foi essa: ter se rebaixado ao ser humano, com todas as suas limitações que ele tem. Com todas as limitações do ser humano, Jesus Cristo se rebaixou. Essa foi a primeira humilhação de Cristo. A primeira humilhação dele não foi lá na cruz. A primeira humilhação de Cristo foi ter se rebaixado a criatura. A
a ter se rebaixado a criatura, coisa que Lúcifer não aceitou. O que Lúcifer não aceitou foi Cristo ter se rebaixado a criatura, por ele ser Deus. Aí, a cabeça de Lúcifer pirou, ficou doido e fez o que fez, né? Então, ele sendo de condição divina, grava bem isso, ele sendo de condição divina, não se prevaleceu de sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si mesmo. Então, aonde que está aqui a humildade? Escrevam aí, a humildade está no aniquilamento. A humildade está no aniquilamento de si mesmo. De si mesmo. Por isso que Jesus foi o aniquilamento de si mesmo. De si mesmo. Então, por que Jesus, aonde que Jesus fez? Onde que está a humildade de Jesus? No aniquilamento. Ele se aniquilou a si mesmo. Ele não deixou de ser Deus. Está entendendo? Ele continuou sendo Deus. Mas ele se aniquilou. Entendeu? Ele se aniquilou. A Gorete não vai deixar de ser a Gorete, mas ela vai ter a humildade. Né? Ela não vai deixar de ser a Gorete quando alguém chegar e pisar no pé dela e ela der um abraço naquela pessoa. A Rony tá rindo, Gorete. Ela não vai deixar de ser a Gorete. É que tem que fazer a diferença, né? Tem que fazer a diferença. Mas é A difícil, gente irmã, faz, as pessoas a gente faz fazem isso direto. Né? Ele mexe irmão, com é difícil isso daí, irmão, é difícil fazer isso daí. Não A é. pessoa pisa no nosso colo, a gente vai dar um abraço. Eu mesmo tenho esse santo barata. Isso, Eu afasto, eu me afasto. isso daí ainda significa que você ainda tem que chegar à perfeição de Cristo. Tá longe, viu? Porque essa é a perfeição de Cristo. Ele não fala no Evangelho, né? Se alguém te bate numa face e oferece a outra, Sim. se te pede a capa, dá a túnica. Se manda andar 2 passos, anda 3. Esse é o caminho de perfeição. Que Jesus... É isso que vai Sim. levar muitos a Cristo. A Porque Cristo. vai ver nessas atitudes, Sim. vai mostrar a pessoa que ele A é. pessoa que ele é. Então, não vai ser você... Exemplo, o mineirinho mesmo não consegue. Ele está sendo humilde nesse Eu momento. brincava bastante, eu discutia, sabe, irmão? Assim, pisou no meu carro, eu discutia, arrumar confusão, mas agora eu não arrumo mais, não quero ter confusão Mas é mais. pela graça, né? Mas eu me É. afasto, eu não quero mais ter contato, sabe? Eu posso bom dia, boa tarde, sabe? Mas aquela Sim. conversa eu não quero mais. Já é um passo. Uhum. Né? Já é um passo. Então, ele já subiu um degrauzinho aí. Né? Acho que é Porque meio degrau ainda, hein? ele saiu do nível e já está em outro. Né? Ele já está em outro. Então, isso já é uma perfeição. Irmã, mas não só isso aí que a senhora está falando, mas tantas outras coisas que a gente passa em questão de tribulações, que a gente olha e fala assim, não fui eu, foi Deus que estava ali. Foi a graça. do Senhor. Porque A se graça. fosse por mim, eu teria Sim. desistido no meio do caminho, eu teria desesperado. Poderia mesmo, né? Então, para chegarmos à estatura do homem perfeito, quem é o homem perfeito? Cristo. Cristo é o homem perfeito. Nós temos que chegar à estatura do homem perfeito, que é Cristo, certo? Então, sendo ele de condição divina, não se prevaleceu de sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e assemelhando-se aos homens, e sendo exteriormente reconhecido como homem, humilhou-se ainda mais, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então, Cristo se humilhou ainda mais, obedecendo ao Pai. Cristo veio para nos resgatar. Cristo veio para nos servir. Ele é o servo. Ele é o escravo. Deixa entrar bem essas palavras no teu coração. Cristo é o escravo de Deus. Ele é o servo de Deus.
É isso que ele veio ensinar para mim e para você. Nós temos que ser servos, temos que ser filhos de Deus. Filhos de Deus. Traz agora Jesus Cristo no teu coração. Tudo que eu vou passar hoje para você aqui, eu estou falando da humanidade de Cristo, da parte humana de Cristo. Isso é muito importante a gente estudar a parte humana de Cristo, a humanidade de Cristo. Porque aí a nossa fé vai crescendo mais. Então ele se humilhou, ele se aniquilou, ele se assemelhou a nós em tudo, exceto ao pecado. Ele passou frio, ele passou cansaço, ele passou fome. Jesus não fazia milagre para ele mesmo. Vocês já viram no Evangelho? Jesus fazendo algum milagre para ele mesmo? Ah, os apóstolos estão com fome. Vamos fazer um milagre aqui, aparecer comida. Jesus fazia isso? Nem quando ele foi tentado, Não, né? nem quando ele foi tentado. Jesus passou frio, Jesus já veio sofrendo. Jesus já veio ao mundo sofrendo. Aonde? Na manjedoura, lá na gruta, no frio. Ele escolheu a época mais fria que tinha em Belém. Ele já veio se aniquilando. Jesus já veio se aniquilando. Então hoje a pergunta para nós, aonde eu preciso me aniquilar? Nas minhas vontades, nos meus gostos, nos meus prazeres, no meu amor próprio? Aonde eu preciso ter esse aniquilamento dentro de mim? No meu temperamento? Aonde eu preciso me aniquilar? Como Cristo se aniquilou, Cristo se rebaixou. Jesus se rebaixou para nos salvar. Ele se assemelhou à criatura. Imagina, eu estou falando para você. Você gostaria de ser uma barata? Gostaria de ser uma formiga? Para fazer tudo que aquela formiga faz? Cristo fez tudo que a gente faz. Tudo. Ele sendo Deus. Imagina só. Não é, Ana? Não é demais a gente refletir sobre isso? Né? Ele se abaixou. Ele se humilhou. Aonde Jesus hoje está humilhado? Aonde Jesus hoje está humilhado? Vê se vocês lembram. Na cruz. E outro lugar ele está humilhado. Para nós podermos ter acesso a ele. Aonde? Na Eucaristia. Na Eucaristia, Jesus está ali, um Deus silencioso. Num pedaço de pão, gente. Nossa, que amor tremendo é esse! Como não amar ele de volta? Ele se aniquilou numa criancinha, ele ficou como uma criancinha ali, frágil. Depois ele ficou numa cruz, todo despedaçado, frágil. E hoje ele se encontra na Eucaristia, num pedaço de pão, frágil. Vocês estão entendendo? Ele se colocou nesses três mistérios, na fragilidade. Para dizer o que para mim e para você? O que ele quer dizer para mim e para você? Ser humilde. Quando é que eu sou humilde? Quando eu reconheço as minhas fraquezas. Quando eu reconheço as minhas fraquezas, quando eu reconheço a minha fragilidade, como está aqui, né? Quando eu reconheço a minha indigência, a humildade assim concebida é fundada sobre a verdade, sobretudo sobre esta verdade. Então, quando eu começo a conhecer a minha verdade, a minha fragilidade, a minha indigência, a minha miséria, eu começo a ser o quê? Humilde. Irmã, nesse caso igual, que ele já está descobrindo, que é um exemplo até do meu esposo, que ele fala que ele não consegue, aí ele teria que fazer o quê? Porque aí a gente teria que trabalhar isso, não é? Sim, aí nesse caso, como ele já deu um meio passo, né? Ele já se afasta. Antes ele encarava a pessoa, então ele já não faz mais isso, mas ele já deu meio passo. Então o outro passo é ele, na verdade, romper com a indiferença. Romper com a indiferença, não abandonar a pessoa, mas ter a capacidade de, mesmo assim, conviver com a pessoa.
Quando ele conseguir conviver com a pessoa que fez isso, aí ele rompeu. É difícil, né, mas porque quanto mais humilde você é, parece que as pessoas querem pisar em você. É verdade. Né? A gente sofre com isso. Mas aí que tá. Né? Porque a humildade não significa que você é bobinho. Isso não é humildade. Isso é covardia. Né? Então, a humildade é você olhar para aquela pessoa e ver que ela não tem capacidade de agir conforme você está agindo. Ter a compaixão dela. Né? Então, quanto mais essa distância aparece de maneira viva e concreta, maior será a humildade. Por mais alto que esteja a criatura, esse abismo é sempre infinito. Há um abismo muito grande entre nós e Deus. Um abismo muito grande, uma distância muito grande. Então, quanto mais eu vejo essa distância, mais eu me humilho diante de Deus. Entendeu? Quanto mais eu vejo quanto mais eu vejo a majestade de Deus, né? É a calopsita. Dá pra perceber. Aí o canarinho começa a cantar também. Quanto mais eu vejo, gravem bem isso, há um abismo muito grande entre nós e Deus, certo? Então, quanto mais eu vejo esse abismo, essa distância entre eu e Deus, mais eu me humilho. Porque eu vejo a majestade de Deus. O que nós muitas vezes não vemos em Deus? A majestade dele. E aí nós tratamos Deus como coisa. Como qualquer coisa. Né? Então Deus ele é rei. Ele é rei. Antigamente, no Antigo Testamento, quem entrasse para falar com o rei sem a permissão era morto. Morreria. Né? Morreria. Teria que ter audiências, teria que ter muita coisa para poder entrar lá. Não era assim. Né? Então, Deus, ele quer isso de nós. Ele não quer que você veja ele como um Deus. Ele quer, ao mesmo tempo que você, sou eu que tenho que ver Deus como majestade. A majestade de Deus. E aí eu me humilhar diante de Deus. Porque às vezes a gente não sabe se humilhar diante de Deus. A gente chega e fala com ele como qualquer coisa. E aí, Deus, o Senhor pode me dar isso? O Senhor pode me dar aquilo? Então, Deus, o Senhor não está vendo? A gente às vezes trata Deus muito mal. O Senhor não está vendo que eu estou passando por isso, por aquilo? Às vezes chega no balcão, como se fosse no supermercado, batendo no balcão assim, e exigindo de Deus os nossos direitos. Às vezes a gente trata Deus assim. Não, eu tenho que me humilhar. Lembra daquela mulher, daquela cananeia lá do Evangelho? Que ela se humilhou? Ela foi pedir a Jesus pela cura da filha dela. E Jesus deu uma baita resposta para ela, que não convém dar aos cachorrinhos a comida dos filhos de Deus. E ela falou, mas os filhos... Ela falou, mas os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa do dono. É muito profundo ali. Você se humilhar diante de Deus. Não é que Deus gosta de que você se rasteje, não é isso, tá entendendo? Sou eu na condição de filho que tenho que me humilhar para o meu pai. Que tenho que ver a majestade de Deus. A majestade de Deus, ele é Deus, ele é rei. Eu sou filho. Eu sou criatura, eu sou escravo. Se eu pedir, se ele me der, tudo bem. Se ele não der, tudo bem também. Mas chegar diante de Deus com humildade. Com humildade. Será que a gente consegue fazer isso? Ou a gente chega diante de Deus exigindo os nossos direitos? E ai se ele não nos der. É bem assim, né, irmã? Não é bem assim. Quando a gente está num apuro, num aperto, a gente fala, Deus, tem que ser agora. A gente reza o Pai Nosso, mas não segue o Pai Nosso, né? Que seja feita a sua vontade, né? É tão Muitas difícil. vezes a gente quer a nossa vontade, né? A nossa vontade, né? A nossa vontade. Então, há um abismo
Que seja a criatura, esse abismo é sempre infinito. E quanto mais se sobe verdadeiramente, mas ele se impõe a nós com evidência. Nesse sentido, o mais elevado é o mais humilde, porque é o mais esclarecido. A Virgem Maria é mais humilde que todos os santos. Olha, a Virgem Maria é mais humilde do que todos os santos. Ela não é a mãe de Deus? Não é? Mas ela é a mais humilde. Por que Nossa Senhora é a mais humilde de todos os santos? Porque ela ensina para nós. Olhou para a humildade de sua pobre serva. Olhou para a humildade de sua pobre serva. Olha a Virgem Maria, sigamos o exemplo dela. Ela sendo a mãe de Deus, é a mais humilde de todos os santos. Todos. Carregava o rei na barriga, hein? Carregava o rei na barriga. É, ela que poderia, né? Imagina só, mas por quê? Para quebrar a soberba de Lúcifer. Por que Jesus e a Virgem Maria são humildes? Para quebrar o orgulho de Lúcifer em nós. Escrevam isso. Se um dia alguém perguntar por quê? Jesus por acaso era orgulhoso para ser humilde? Qual é a resposta? Não. Foi para quebrar a soberba, o orgulho de Lúcifer em nós. Olha, gente, isso é muito profundo, não é, Mineirinho? Nosso Senhor é ainda mais humilde que sua Santa Mãe. Olha aqui. Nossa Senhora é a mais humilde de todos os santos. E Nosso Senhor é mais humilde do que Nossa Senhora. Você está vendo que quanto mais elevado, Rony, você for, mais humilde você tem que ser? Mais pequeno você tem que ser? Quanto mais elevado você for, viu? Eliana. Quanto mais alguém te elevar, quanto mais alguém encher tua bola, né? Que fala assim, né? Mais você se humilhe. Quanto mais você vê que você está sendo elevado em alguma coisa, em algum ponto, em algum trabalho que você fez, em alguma coisa que você fez, se humilhe. Sempre direcione esse elogio para Deus. Só sabe honrar a Deus quem é humilde. Escrevam aí. Deixa eu entrar dando glória. Mas temos que agradecer, irmão. Agradecer. Beleza. Sim. Aí você vai, ao mesmo tempo, você no teu interior, você fala, Deus, é do Senhor. Bom. Né? Porque é a graça que Ele nos dá. É Ele que dá. Ó, lembra dos méritos? Se você fez um bom trabalho, é porque Deus te deu a graça. Então é mérito de quem? De Deus. Né? Se você conseguiu fazer uma boa... Você trabalha com mármore, né? Com pedra, né? Aí você faz... Aí o que você faz com a pedra? Faz a polimento, extração. A gente faz função da pedra, né? É aquele que faz pia, essas coisas. Tudo isso daí, né? Então, se você faz todo esse trabalho, o mérito é de quem? Seu ou de Deus? Você vai falar, é do acabador que tá fazendo. Tá bom mesmo, hein? Mas o mérito é de quem? Quem foi que te deu a graça? Quem que te deu o dom? Porque esse é um dom que você tem de estar fazendo aquele trabalho. Quem? Deus. Então, tudo aquilo é voltado para quem? Para Deus. Então, tudo que você faz, toda obra que você faz, todo acabamento que você faz é voltado para Deus. A oração da manhã a gente já fala isso, né, minha irmã? Para Deus inspirar nossos pensamentos, palavras e ações. Inclusive
tudo deu certo para a glória do Isso. Senhor, né? Tudo para a glória de Deus. Ó, gravem bem isso. Só sabe honrar a Deus quem é humilde. Quem não é humilde não sabe dar glórias a Deus. Tá, gente? Preste bem atenção. Se até hoje você não soube dar glórias a Deus, é porque está faltando a virtude da humildade. Tá? Porque você traz tudo para si. Eu. Aí você fica igual Lúcifer, soberbo. Tá? Você fica igual Lúcifer, soberbo. Tá? Vê se... Desculpa. Pode falar. Se a gente tem que tirar um dia para agradecer, não tem? Não, todos os Não, dias. eu digo assim, tem um dia, hoje é domingo, hoje é Sim. dia da família, hoje é dia do Senhor. A gente tem que dar uma parada. Isso. Tem que- Isso. Mas todos os dias é dia de A dar gente uma parada. trabalhar todos os dias, não parar para agradecer, já não tá ali. Não, todos os dias tem que dar graças a Deus. Todos os dias. Eu tô dizendo assim, o domingo é o dia do Senhor. é o Mas dia não da vai gente- deixar chegar o domingo para você. Eu não posso, não é eu não, irmão, é outra pessoa que eu tô falando. Eu digo assim, mano, eu digo assim, eu vou só trabalhar, não pode, Sim, né? não pode. É Isso. isso mesmo, é isso que eu tô tentando explicar, irmão. Isso. Tem que dar sempre glórias a Deus. Né? Sempre glórias a Deus. Terminou o dia, oh Deus, eu só fiz o que fiz porque o Senhor me deu a graça. Né? Eu só cumpri aquela missão, eu só trabalhei bem. Olha, Deus, eu só tratei bem aquela pessoa porque foi o Senhor que me deu a graça. Deus, eu sorri para aquela pessoa, eu consegui cumprimentá-lo porque foi o Senhor que me deu a graça. Porque, gente, se não for pela graça, nem um sorriso você dá. Não é, Maurício? Sim. Eu tô cobrindo um menino que tá acidentado numa farmácia. Ele é meu amigo, né? Eu já conheci ele há muito tempo. Aí ele se acidentou. Aí ele ficou com medo de perder o serviço porque eu tô fazendo. Aí as meninas da farmácia falaram, nossa, Marcos, você vai vir trabalhar com nós? Eu falei, não vou. Eu só tô cobrindo ele. Quando ele voltar, o lugar dele é aí. Ele já trabalha há muito tempo aí. Eu só tô cobrindo ele por causa que ele se acidentou. Eu não quero o trabalho dele. Mesmo se você me chamar, agora que você falou isso, eu Tá não. vendo? Se ele ficar bem e se mandar ele embora, eu não vou ficar. Eu vou, entendeu? Isso. Entendeu? Isso mesmo. Então, por que ele E mesmo assim eu conseguiu? falo com ele, falei, não, leva o seu serviço, mano, não quero. Senão só tô entra cumprindo. na ambição de querer um serviço a mais. Ele tá desesperado, ele já quer voltar, eu falei, não, Coitado. mano, Com volta medo no de seu perder. tempo, o seu serviço tá lá, né? Não quero. Só tô cobrindo porque estão precisando de um Sim. motoboy que é eu. Na hora que você estiver bom, se ela te mandar embora, se vir chamar eu pra trabalhar, eu vou falar assim, eu não quero. Já foi até pra diretora, eu não quero. Isso, tá vendo? Porque se fosse outro, ia ficar feliz e falar, É. nossa, que bom, peguei o emprego dele, né? Então, esse ato de bondade, o Marcos só consegue fazer, por quê? Pela graça de Deus. Por quê? Porque nada de nós é bom. Tudo que sai de bom de mim é pela graça de Deus. Toda bondade. Se você consegue abraçar alguém, se você consegue tratar bem alguém, se você consegue falar com alguém com alegria, com mansidão, com paciência, é porque foi graça de Deus e não sua. Né? Então vamos lá. Embora estivesse na forma de Deus, a palavra forma em São Paulo designa-se o seu íntimo, fundamental, essencial. E aqui a natureza de Deus quer dizer, embora o Filho único do Pai fosse verdadeiramente Deus, esplendor da glória, olha que bonito, gente, fica com essas palavras aqui, ó, Deus, ele é o esplendor da glória do Pai e imagem do seu ser, como diz na Epístola aos Hebreus, não teve por usurpação sua igualdade com Deus. Ele poderia dizer, não, eu sou a glória. O que Jesus Cristo fez? Jesus deixou a glória e veio padecer aqui na terra. Jesus não veio passear no meio de nós. Jesus veio sofrer. Jesus veio sofrer. É como se alguém falasse assim, não,
exemplo, se o Rony tem os pais dele e ele é o filho único dos seus pais, herdeiro de tudo que os pais dele têm. Os pais dele têm 5 fazendas, os pais dele têm 10 prédios, o pai dele é o maior rico do mundo, né? E ele é o herdeiro, filho único desses bens que o pai tem. Ele é filho predileto do pai dele, né? E de repente, o Rony teria que deixar tudo aquilo para se sacrificar por alguém. Imagina só, né? Então, Jesus, ele veio, gente, ele não usou, Jesus aqui na terra, não usou nada do divino para ele se satisfazer, para ele mesmo, entendeu? Não. Ele padeceu tudo que você imagina, ele padeceu por mim e por você, tudo. Ele padeceu tudo. Ele não usou nada do divino, até o machucão, ele trabalhando na serralheria com São José, digamos que ele levou Marcenaria, irmão. Serralheria de peão. É isso, marcenaria. Obrigada. Não sou serralheria, eu sou marmoraria. Sou extração de pedra. Não, né? Que é pedreiro, irmão. Tá. Então, digamos que ele lá, trabalhando com São José, o martelo pegou no dedo dele. A Maria. Né? Eu. Ele sendo Deus, ele não poderia na hora ali, né, usar o divino dele? Não, ele sofreu tudo no humano. É isso que muitos dos evangélicos acham que Jesus sofreu na cruz, tudo no divino. Jesus sofreu tudo no humano, senão ele não teria pago o preço por nós, gente. Ele Então, não teria pago. sentido dor, né, irmã? Não teria sentido dor. Porque na hora da flagelação... Sim, se fosse tudo, se ele tivesse sofrido no divino, ele não teria sentido dor, ele sofreu tudo no humano. É por isso que os nossos irmãozinhos não aceitam o sofrimento. Por isso que eles não aceitam o sofrimento, né? Então, pelo contrário, olha aqui, Jesus Cristo, esplendor da glória do Pai e imagem do seu ser, como diz na Epístola aos Hebreus, não teve por usurpação sua igualdade com Deus. Pelo contrário, Lúcifer, que era tão somente uma criatura, quis se igualar a Deus. Lúcifer não queria ser como Deus. Lúcifer queria ser Deus. Ele não queria ser como Deus. Não. Muitas pessoas se enganam. Ele queria ser Deus. Imagina que loucura. Aí vai falar assim, igualar-se a Deus. Não reconheceu praticamente nenhum mestre superior a si. Olha, eu quero chamar a atenção de você aqui, ó. Presta bem atenção nesse ponto aqui, ó. Igualando-se a Deus. Não. Ó, aqui está Jesus Cristo, daqui para cima. Agora vamos ver aqui Lúcifer. Quando eu e você queremos, tipo assim, ter uma autonomia, achar que você não obedece a ninguém, você está sendo o quê? Lúcifer. Você obedece a alguém? Obedece a Deus, mas aqui na terra também tem seus patrões. Ah, sim. Tem. A gente sempre não tem que obedecer a alguém? Sempre tem que ter, né? Sempre. Né? Então, não existe isso. Então, olha, preste bem atenção, ó. Pelo contrário, Lúcifer, que era tão somente uma criatura, quis se igualar a Deus. Quando eu não quero obedecer a ninguém, eu quero ser Deus. Entendeu? Eu quero ser Deus. Não reconheceu praticamente nenhum mestre superior a si. Ele diz na loucura do seu orgulho. Olha aqui. Na loucura do seu orgulho. Entendeu? Na loucura do seu orgulho. O que ele diz? Tornar-me-ei igual ao Altíssimo. E ele nos diz para nos tentar e sereis como Deus. Olha aí. Qual é a maior tentação do demônio na minha vida e na tua vida? Que você seja Deus. Se alguém um dia perguntar para você qual é a maior tentação que o demônio pode jogar para você,
Qual é? Querer que você seja Deus. E quando é que eu quero ser Deus? Quando eu não quero obedecer a ninguém. A última. Minhas próprias regras, sou dono da minha vida. E acabou. E acabou. Ninguém manda em mim. Tem alguém no mundo assim? É o que mais tem. Ô irmã, mas a gente querer trabalhar por conta própria, por não gostar de ser subordinado a alguma pessoa. Assim, que nem patrão, eu trabalhar para os outros. Eu não gosto de, sabe, de ter um horário. Tudo bem que eu não tenho horário, né? Eu entro cedo e saio de madrugada. Né? Mas a gente não querer trabalhar para os outros, por não ser mandado. Sim. Quando não. Hã? Ele sabe Puxa O saco. patrão vai gostar. Não, tipo assim, sabe? Sim. Isso não é querer ser Deus, eu só quero ser Não. dono do próprio nariz, sabe? Tipo assim, Sim. Ele não gosta de ser mandado. eu não gosto de ser mandado, Ele não- a patrão. verdade é essa, Eu ele nunca não gosta de ser gostei, nunca mandado. gostei. É. Mas aceitava. Quando eu trabalhava, É. tinha as regras, eu cumpria a regra. Mas ele acaba sendo mandado pelos clientes. Sim, Pelos sim. clientes, né? Então, ele saiu de uma e entrou em outra. Pior ainda, viu? Pior. Existe uma disciplina, né? Então, Sim. tipo, a gente tem um monte de patrão. Nós temos, vocês têm um monte de patrão, tem ou não tem? Tem. Quem trabalha. Tem um monte de patrão, E né? o marido também tem que obedecer a esposa, não tem? Quando a gente Sim. fala, não, quando a gente Vocês obedeçam. Está escrito na palavra. Explica, irmã, para elas, irmã. Agora chega certo. Sejam submissos. Mãe, quando a gente dá um horário pra mulher chegar, ela chega mais tarde. O que a gente faz? Vai embora? Então, ele não quer ser mandado, mas aí Ele é manda pastoral do né? casal. Para aí. A pastoral do casal vem para isso. Né? Mas quando você preste bem atenção se dentro de você não tem uma raizinha disso daí. Né? Não tem uma raizinha disso daí. Eu dei a minha vida, né? Eu tenho meu voto de obediência. Então o meu voto de obediência vai direto na minha vontade. Então é um dos mais difíceis de cumprir. Um dos votos mais difíceis de cumprir é o da obediência, porque ele pega na vontade. Aonde você não tem mais vontade, né? Você não tem mais vontade. Você entrega a tua vontade, né? No caso eu entrego a minha vontade na mão do meu superior. Ele decide o que ele vai fazer com ela, né? Ele decide o que eu vou fazer com ela, né? A gente só não deveria ser obediente se for uma coisa errada. É errado, sim, aí não, aí você não deve obedecer, né? Você tem que ter o bom senso, tem que ter a prudência, né? Se alguém manda você fazer algo que você vê que não tá ali, que saiu da tua razão, né? É irracional, você não vai obedecer, né? Claro, né? Mas assim, quando eu sou, essa raizinha de orgulho tem dentro de cada um de nós. Porque qual é a coisa mais difícil para você entregar? A tua vontade. Não é difícil? Né? Imagina, o esposo entrega a vontade dele à esposa. A esposa entrega a vontade dela ao esposo. Né? Então, né, nossa, eles viveriam santamente. Um nojo, né? Um nojo. Como? Um nojo, né? Um lenga-lenga, né? Né? Então, a gente, Pão queimado, né, a gente viria assim que não é tão fácil. Né? Não é tão fácil. E Jesus fez isso. Jesus foi obediente até a morte. Então, o que Jesus está dizendo para nós? Sejam também obedientes. Obedeçam a Deus. Dê o sangue de vocês. Dê o sangue de vocês pela obediência. Né? Se alguém fala assim, pega a Eucaristia e fala para Adriana, cospe na Eucaristia. Ou você cospe, porque faziam isso, né? Os nazistas, né? Faziam isso. Ou você cospe na Eucaristia ou tira tua vida agora. E aí? E aí?
Você vai obedecer? Então, a senhora está fazendo essa pergunta, mas é difícil pensar, não é? Uma vez eu estava pensando isso que está acontecendo com os nossos irmãos no outro país. Tá demorando, meu filho. Tira agora. É? Quer ir logo, né, irmã? Oxi, tá demorando. Né? Porque eles faziam isso. E vai chegar um tempo que vai pedir para fazer também. Entendeu? Para que nós estejamos preparados, né? Sim. Então é pra gente se perguntar onde vai estar. Né? A minha obediência. Né? Então, nós temos que ser obedientes a Deus. Obedecer a Deus. Né? Surge alguma lei doida por aí, não, vou obedecer a Deus. Não obedeço aos homens. Obedeço a Deus. Né? Então, quando que eu sou orgulhosa? Quando eu não quero obedecer, quando eu quero ser superior de mim mesmo. Foi o que Lúcifer fez. E onde que está a tentação? Qual é a maior tentação dele? Grava bem, vocês nunca esquecer. Querer que você seja Deus. Tudo que o demônio quer é que você seja Deus. Olha que absurdo. Não é loucura dele? Não é loucura isso daí? Não é loucura? Uma pessoa querer ser Deus? Tá louco. Irmã, e também, assim, né, como a senhora explicou, Lúcifer foi criatura de Deus, mas Sim. nós somos filhos por conta do batismo e da graça santificante. Ele não tem a graça santificante. Não. Por isso que ele tenta nos roubar essa graça. Isso, muito bem, Valéria, isso mesmo. Tudo que ele quer roubar de mim, de você, é essa graça. Né? E tudo que ele quer é que você seja Deus. Tá? Ele quer que você seja Deus, que você seja dono do seu próprio nariz. Ele quer Do lado de Deus, ele podia ter tudo. Sim. Agora quer roubar nossa graça. Ele quer, isso mesmo, ele quer roubar por inveja. Porque ele nunca viu a face de Deus e nunca virá. E nós somos predestinados a ver a face de Deus. Pela graça, né? Pela graça. E uma vez eu escutei um ateu na faculdade. Na faculdade é onde a gente tem que ter muito cuidado para não sair, né? O menino falou assim, quem é Deus? Eu não acredito no Deus que vocês falam. Eu sou Deus. Nossa. Aí ele escreveu assim na lousa, eu lembro como hoje. Isso Você foi fez ontem. pessoa. Aí ele colocou Deus, escreveu Deus e circulou o eu. Aí ele falou, tá vendo? Eu sou Deus. Cuidado. Mas é muito comum você ver, eu sou É, Deus, mas eu preciso de mim, eu sou meu Deus, Eu sou meu Deus. eu minhas regras. Tanto é que eu lembro Quantas dele vezes- até hoje. Eu falo assim, Senhor, tem misericórdia, né? Porque é uma alma que tá perdida, né? Aí é o espírito de Lúcifer, né, nele. Esse aí é um possesso. Ele está possesso mesmo de Lúcifer, porque vocês estão vendo que Lúcifer foi esse aqui. Né? Na loucura dele, né, ele quis ser Deus, nem como Deus, tá, gente? Ele Irmã, quis você ser liga a Deus. televisão, né, canais que não são canais cristãos, aí você vê propagandas que assim, eles vêm muito vem pelas beiradinhas, né, esses comerciais, tipo assim, mostrando pra pessoa que ela pode ser o bem que ela pode ser o que ela quiser, ela pode fazer o que ela quiser, ela é dono de si própria. Então, as pessoas vão já pegando aquelas Você coisinhas pode, ali, ó. né? Você pode, aqueles livros lá de autoajuda, né? Bem isso, né? É bem isso, né? Você pode. Você é a rainha da cocada preta, né? Você pode. Né? Então, Jesus, que é verdadeiramente Deus, se aniquilou. De novo, São Paulo afirma que a divindade do Cristo, tão claramente como ela é impressa no prólogo de São João, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. Ninguém jamais viu Deus. O Filho único que está no seio do Pai foi quem o revelou. Mas aniquilou-se a si mesmo. Como? Como que Jesus se aniquilou a si mesmo? Ele não perdeu sua natureza divina, tá? Isso é bem claro, tá, gente? Ele se aniquilou, mas não perdeu a sua natureza divina. Ele não deixou de ser Deus, tá? Vamos aprender isso. Ele aniquilou-se a si mesmo, mas não perdeu a sua natureza divina. Permaneceu sendo o que era, mas assumiu nossa pobreza.
pobreza. Natureza humana. Como que Jesus se aniquilou? Assumindo a nossa natureza, nossa pobreza, nossa natureza humana. Na minha natureza e na tua natureza tem uma pobreza, né? Tem uma pobreza. Jesus assumiu a minha pobreza. E Jesus assumiu a tua pobreza para quê? Para me enriquecer. Para me enriquecer. Jesus assumiu a minha pobreza. Ele sabe quando eu caio. Ele sabe quando eu sou fraco. Ele sabe porque ele assumiu. Como que Jesus Cristo se aniquilou? Como que Jesus se aniquilou? Respondam. Está ali. Assumindo. Olha aqui. Assumindo. Assumiu nossa pobreza. Natureza humana. Descendo do céu. Ele não desceu de qualquer lugar, gente. Ele não desceu de qualquer lugar, viu? Ele desceu do céu. Para que Jesus desceu do céu? Para assumir a minha pobreza, a minha natureza humana. Ele desceu do céu para assumir a minha pobreza. Ele foi pobre comigo. Ele foi pobre comigo. Ele sabe das minhas quedas. Ele sabe das tuas quedas. Ele sabe das tuas misérias. Ele sabe, ele assumiu tudo. Sabe, ele falou, é como se você tivesse uma conta para pagar de 200 mil reais. 500 mil reais, 1 milhão. E alguém chegasse e falasse assim, Silvana, eu pago tudo para você. Como não ia ser a tua gratidão com essa pessoa? Não ia ser tremenda? Imensa? Foi isso que Jesus Cristo fez. Ele pagou a dívida que você devia ao Pai. Ele pagou. Ele desceu do céu. Para que Jesus Cristo desceu do céu? Qual é a tua resposta? Para assumir isso. Foi para isso. Então Jesus Cristo, ele sabe do que você tem passado. Ele sabe por quê? Porque não é um Deus que falou assim, eu criei todos eles, eles que se virem. Foi assim, gente? Não. Ele veio sofrer aqui por mim e por você. Então, como eu e você não temos esse Deus vivo e presente e entregar a Ele tudo que você passa? Tudo que você passa. É demais, não é? Se Ele deixou o céu por mim e por você, que amor não é? Que amor Ele não tem por mim e por você? Ele não tem... Gente, Ele deixou o céu. Imagine se você estivesse lá no céu já e alguém falasse assim, você vai descer para resgatar aquela pessoa. Você vai viver um inferno lá embaixo. Porque Jesus viveu um inferno aqui. Inocentemente, né? Inocente. Sem dever nada. Imagina, você já está no céu, viu, mineirinho? Já está na glória. Obrigado. Já está lá. Aí, de repente, Deus fala assim, você vai descer, meu filho. Você pode mandar fulano, não, Deus? Eu aqui mesmo. Manda fulano ciclano, que eu tô de mal dele. Nossa, não é? Vai descer, né? Você vai descer. Imagina só. E você teria que descer. Mas não vai descer para tomar água de coco. Não vai descer para comer pudim. Não vai descer para comer churrasco. E nem para salvar aqueles bonzinhos, né? E nem para salvar os piores. Isso. E você vai descer para salvar aqueles que, ó, eles vão xingar você, eles vão cuspir em você, eles vão te chicotear. Porque o Pai mostrou tudo para Jesus o que ele ia passar aqui. Entendeu? E mesmo assim ele veio. O que isso desperta em mim e em você? O que isso desperta em você? O sofrimento não é nada em relação a Cristo. Nós não sofremos ainda nada. Nada. O que isso desperta em mim e em você? Né?
esse amor desse Deus que deixou tudo. Gente, ele deixou o céu. Ele não deixou uma casa mobiliada, ele não deixou, sabe? Ele deixou o céu para vir padecer o inferno aqui por mim e por você. Precisamos enxergar esse tão grande amor, né? Nós somos tão insensíveis, parece que ele não fez nada, sabe? Ah, foi ele que quis vir mesmo. Ninguém mandou ele vir. Ninguém mandou ele vir. Não é? Não é assim às vezes? Mas se você medita sobre isso, isso vai crescendo em você um amor tão grande de volta por Jesus Cristo. E você vai vendo, ele me ama. Ele me ama, ele deixou o céu. Não tem os casais de namorado que faz algum sacrifício pela namorada, né? Ai, dá uma prova de amor. Você já deu muita prova de amor? Tinha gente que vinha lá de São Bernardo pra me ver. Tá vendo? De São Bernardo, pra Vou comprar ver. um Fusquinha, ficou melhor pra mim fazer. Comprei um carro Fusquinha, ficou melhor pra mim visitar. Então, quantas provas de amor, né? Os esposos de vocês, quando estavam namorando, fizeram, né? Não é, Marcos? Eu não. Não fez não, Marcos? Ela fazia. Ah, ela que fazia. Olha só. Então, olha que prova de amor, Jesus Cristo. Quando você estiver triste, quando você estiver desanimado, quando você se sentir sozinho, sozinha, pensa nisso. Pensa nisso, isso te dá uma alegria tão grande, isso te dá uma felicidade tão grande, que você vai falar, peraí, ó, teve alguém que deixou o céu. Não foi pouca coisa. Ele deixou o céu por mim. Se ele deixou o céu por mim, o que eu não posso alcançar com ele? Tudo. Entendeu? Vamos tomar posse dessa verdade. Tomar posse dessa verdade, porque ele deixou o céu por você. Ele deixou a glória por você. Né? Então vamos lá. Ele não deixou, mas começou a habitar sobre a terra e na condição mais humilde. Nesse sentido, ele se aniquilou. Vocês estão entendendo o aniquilamento onde que está, né? Ele começou a andar na terra mais humilde. Jesus nasceu numa manjedoura. Jesus nasceu numa gruta. Jesus foi morar na casinha de Nazaré. Traz essa humildade de Jesus. Quando você começar a reclamar em casa, porque falta isso, porque falta aquilo, porque não tenho isso, porque não tenho aquilo. Não é? Pensa na humildade de Jesus. Ele não precisou de muito para viver aqui na terra. Você também não precisa de muito, não. A única coisa que nós precisamos é de amar. E o resto é resto. Irmã, mas eu acho que não é que a gente não sofre, né? Ou que a gente, eu ver o meu sofrimento e falar que não é sofrimento. É sofrimento, para mim é sofrimento, mas é eu saber passar por esse sofrimento. Sim, você saber passar. Você, dentro desse sofrimento, você ganhar os méritos de Cristo. Né? Temos aqui a Adriana, né? Que perdeu o nosso irmão Wander, né? Ele está vendo a gente aqui. É sofrimento, né, Adriana? A saudade, né? A solidão, né? Cristo passou por isso, pelo que a Adriana está passando, sim ou não? Sim. Sim, passou. Quando ele perdeu São José, você acha que Cristo não sofreu na humanidade dele? Sim, porque São José era o pai adotivo dele e ele amava muito. Cristo sofre quando muitos o abandonam? Cristo fica na solidão também? Sim. Cristo está ou não está na solidão? Está com muitos filhos.
que ele deu sangue e muitos o abandonam. Então, esse sofrimento que ela passa, se ela passar em Deus, ela vai ganhando méritos, vai ganhando graças. Entendeu? Muitos que se encontram na condição dela, se entrega à tristeza, se entrega à solidão, se entrega à depressão, se entrega a tudo. Porque não está em Deus. Né? Ela não está sozinha. Ela está muito mais amparada agora. Agora que Jesus Cristo está o amparando. Muito, muito e muito. Porque Jesus não deixou sozinha. Jesus está ali com ela. Né? Carregando no colo. Né? Carregando no colo. Né? Enquanto que a natureza divina é a plenitude divina de todas as perfeições, a natureza humana é como que é vazia. Como que é a natureza humana? Vazia. Ainda que aspire a plenitude, ainda que ela deseje a perfeição, a nossa natureza, ela é vazia, vazia de tudo. Ela só vai se encher na presença de Deus, quando vê Deus face a face. Nada preenche esse vazio que tem dentro do teu coração. Vocês têm vazio dentro do coração de vocês? Você não sente um vazio às vezes? Quem não sente? Sim ou não? Sim. Por mais que alguém esteja perto, por mais que você esteja... Às vezes você está no meio de um monte de gente, mas você está sentindo um vazio. Da onde vem esse vazio? Falta de Deus. Da natureza humana. Não é nem tanto a falta de Deus. É porque Deus colocou esse vazio dentro de nós. Porque com esse vazio, eu sou impulsionado a ir em busca dele. A buscar ele, cada vez mais. Quanto mais vazio você sentir na tua alma, mais você vai buscar Deus. Aí tem o contrário. Tem muita gente que tem vazio se não busca a Deus. Fica no vazio. Se enche de coisas materiais, se enche de viagens, se enche disso, se enche daquilo e não busca a Deus. De droga, né, de prostituição, de álcool. Então, esse vazio, todas as pessoas que são viciadas nos vícios, ela está procurando preencher algo que está vazio dentro dela. Só que ela não vai ser preenchida. Por quê? Porque só Deus vai preencher essa alma. Só vai ser naquele momento, né? Só naquele momento. E depois vai passar. Né? Esse vazio que tem dentro de você, foi Deus que colocou. Tá? Esse vazio. Então tem momento que você vê que nada te satisfaz. Vocês já perceberam isso? Você escuta uma música, não satisfaz. Você faz uma comida, às vezes não fez, mas comeu, já passou, pronto. Aí você sempre vai em busca de mais, né? Você quer comprar aquela roupa, você compra, já comprou, pronto, já passou. Vocês viram? Não é assim? Eu não é. Por quê? Porque tem um vazio dentro. E só Deus vai preencher esse vazio que está dentro de você. E mais ninguém. Né? A inteligência humana é na origem como uma página em branco. Como que é a minha inteligência? A minha natureza humana é vazia. E a minha inteligência é uma página em branco, sobre a qual nada ainda foi escrito. O Filho único de Deus se aniquilou, tomando nossa forma ínfima, infinitamente abaixo da natureza divina, e mesmo abaixo da natureza puramente espiritual, dos anjos e dos últimos dentre eles. Então ele assumiu tudo isso. Assumindo a condição de escravo, qual foi a condição que Jesus assumiu? Escravo. Porque o homem, criatura de Deus, é servidor do Altíssimo. O Filho único do Pai tomou, portanto, em sua pessoa divina, a natureza do servidor. Olha que bonito. Jesus tomou em si a natureza de servir. O que Jesus faz na missa? Serve. Ele serve a nós. E eu? O que eu tenho que, na minha condição de natureza? Se a natureza humana
Ele tomou a natureza humana de servidor. E qual é a minha natureza? De servir. Eu sempre tenho que estar servindo. Eu sempre tenho que dar serviço do próximo. Sempre, sempre, sempre. Sempre. Você sempre tem que estar servindo. É a minha oração de toda manhã, irmão. Eu estava falando ontem para eles, conversando. Eu falei, eu peço para Deus, para que eu mais sirva naquele dia do que eu seja servida. Ser servida. Se eu conseguir, né? Sim. Eu acredito que estou agradando o coração do Senhor. Sim. É bonito. O ser humano foi criado para servir. Se ele não serve, ele está fora da natureza dele. Entendeu? Entendeu? Vocês estão entendendo isso? Se o ser humano não serve, ele está fora da natureza dele. Porque olha aqui, gente, vem comigo, olha aqui, ó. A natureza, ó, olha aqui, ó. O Filho único do Pai tomou, portanto, em sua pessoa divina. Ele tomou em sua pessoa divina. Deixa eu perguntar, vocês dois já colocaram a data de nascimento de vocês dois? Já colocaram? O Cláudio também colocou? Tem que... Coloca pra mim, por favor. Valdirene, me dá uma canetinha e papel para eles escreverem. Quem ainda não colocou a data de nascimento? Que faz aniversário? Todos aqui já colocaram? Falta também vocês dois. Dá primeiro pro Cláudio e pra Giovana que eles vão sair. Tá? Ó, acompanha aqui comigo, isso é importante, ó. Portanto, em sua pessoa divina, ó, portanto, em sua pessoa divina, a natureza do servidor, a condição de escravo, de forma que ele mesmo, em pessoa, fosse filho de Deus e filho do homem, o filho único gerado desde toda a eternidade, a criança do presépio de Belém e o homem de dor pregado na cruz. O que o Rony tem que fazer aqui na terra? Servir. Servir. Dá para o Mazinho, por favor. Servir. Servir. O que a Valdirene tem que fazer aqui na terra? Servir. Por quê? Por quê? Qual é a resposta? Por quê? Porque Jesus Cristo, sendo de condição divina, tomou a natureza de ser servidor. Servir. Se você não serve, você não é feliz. Não tem aquelas pessoas que às vezes se aposentam, né? Ficam em casa, às vezes ficam naquela depressão, né? E às vezes tem muitos que vão procurar instituição para interagir e tudo mais. Por quê? Porque está na natureza. Está na tua natureza servir. Entendeu? E tem gente que não vive porque ela quer mandar. Ela não quer servir. Ela quer o tempo todo mandar. E aí ela não é feliz. Né? Ah, eu vou fazer tal coisa para essa pessoa. Não é? E em casa, o que vocês fazem em casa? Servir. Serve. Não é? Já a pessoa se usa um serve ao outro? O pé de guerra que não é? Não é um pé de guerra? Não é? Servir. Servir com amor. Né? Às vezes é fácil você entrar, exemplo, chegar e ver a casa toda bagunçada. Dá vontade de xingar todo mundo, né? Falta barraco. Dá. Nossa, mãe do céu. Não é fácil, mas quando né? é tudo adulto, viu, irmão? Quando tem criança, tudo bem, mas quando é tudo adulto... Tudo adulto, né? É difícil, aí né? é pior. E ali você se coloca na condição de servir. Aí você é escrava. Não vem isso, né? Você é escravo, não é, Adilson?
Você é Tem que escravo. louvar Deus e fazer, né, irmã? Ah, e vocês ficam falando isso aqui, eu quero ver vocês fazendo na prática em casa, viu? Aqui vocês falam, né? Imagina, eu quero ver na casa vocês fazerem isso, viu? Não é difícil. Cadê o Jefferson? Ah, o Jefferson veio hoje, né? Eu ia perguntar pra ele. Não é fácil. Ah, meu filho, você vai perguntar para a pessoa certa. Aquele lá tem uma paciência, é um verdadeiro José aquele. Mas a gente tem que sempre, durante o teu dia, procura servir. Procura servir, não procura ser servido tanto, mas procura servir. Se coloca na condição de Jesus Cristo. Ele nos ensinou isso quando ele lavou os pés dos discípulos. Ele falou para nós poder fazer o mesmo, né? Será que é fácil você às vezes passar a noite no hospital com alguém que está doente? É fácil? É fácil, Silvana? Virar a noite? E o que ela está fazendo lá? Servindo. Servindo. Está servindo. Aí é o verdadeiro amor, né? É o verdadeiro amor. Porque é muito fácil você amar uma pessoa bem, de saúde, para passear, para curtir tudo. Mas é na hora da doença que realmente você vai ver. Tem um momento mais propício para provar o teu amor quando a pessoa está doente, frágil, precisando de ajuda. E como é bonito e como é bom você ver alguém que se coloca a serviço. Se coloca a serviço, vai lá e fala, está precisando de alguma coisa? Gente, isso não tem preço. Não tem preço. Você servir não tem preço. Irmã, é igual hoje, assim, eu me vejo em dois caminhos. Porque a Mariana, ela sofre muito. Ou eu tenho que estar do lado dela, servindo a ela, ou se eu resolver cair em depressão, aí eu não vou estar servindo a Deus. Aí eu vou estar entrando no caminho de Lúcida que foi tudo ao caminho ao contrário. Ao contrário, é verdade. Tá vendo que bonito? Então, assim, por mais que às vezes ela fala algumas coisas muito tristes, mesmo assim eu penso em Deus e tudo que ele sofreu por mim, e eu penso assim, se ele sofreu, Deus sofreu tanto por mim, se eu abandonar a Mariana e tentar entrar em outros caminhos, Deus vai continuar sofrendo por mim da mesma forma e eu serei uma filha ingrata. Uma filha ingrata, porque ele está te amparando nesse momento. Né? Está te amparando e está cuidando de você para você cuidar dessa criança que tanto precisa. Né? E aí você seria egoísta. Né? Você seria egoísta, porque você estaria pensando só em você. Eu sempre penso muito no sofrimento que Deus já teve por mim. Sim. E é isso, não podemos ser egoístas. É tão bonito quando você serve. Isso causa uma felicidade em quem você serve em você. Você ganha ao mesmo tempo. Dá o seu tempo para alguém. Mais você do que a própria pessoa. Oi? Você ganha mais do que a própria pessoa. Você ganha mais do que a própria pessoa. Ela teve dias que, assim, ela falava muito. Se você quiser perdoar Deus, você perdoa. Eu não vou perdoar. Aí eu tinha que respirar fundo para conversar com ela. Sim. Para fazer ela entender que, assim, que a vontade de Deus é que isso acontece em todas as vidas de muitas pessoas. Sim, então. Tá vendo? Já pensou se ela não tá com ela? Mas, assim, o que me dá muita força é a certeza do que Deus passou por mim. Passou por você. E que, até hoje, tudo que Ele fez na minha vida, Sim. eu sempre tive a certeza que Deus cuidou muito de mim. Ele está cuidando até hoje. Irmã, no final de semana passada, nós estávamos no retiro dos Jovens Sarados e tinha um testemunho muito lindo. Depois, quem quiser procurar na internet, procura lá do Jovem Sarado da Canção Nova. Eu não lembro o nome da moça. Se a Adriana lembrar, ela fala depois. Eu jogo no grupo. Ela pode jogar no grupo o testemunho dessa mulher. Ela perdeu o filho, perdeu o esposo pela Covid e ela estava lá dando testemunho dela com tanto amor, sabe, a Jesus. Vale a pena ver, porque assim, é uma coisa que nos enriquece e nos fortalece. Sim. O testemunho nos ajuda muito, né? Sim. E grandioso o testemunho dela, assim como o da Adriana aqui, né? Sim. Dá testemunho. Testemunhar o Deus vivo. Né? Nossos entes queridos vão. Né? Eles vão. Mas nós não temos que focar neles, focar em Deus. Deus permanece vivo. E nós vivemos.
E um dia nós vamos nos encontrar. E assim, pensando no, se eu sofro como mãe da Mariana, vendo o sofrimento dela, se eu fazer o caminho contrário, imagina quanto Deus não vai sofrer. Sim, vai ofender a Deus. Vamos terminar aqui então, porque está chegando no nosso final. Tornou-se semelhante aos homens e foi reconhecido como homem por tudo que dele se viu. Ele quis tornar-se semelhante a seus irmãos em todas as coisas, com exceção do pecado. Mais ainda, ele quis nascer entre os pobres. Sentiu frio, teve fome, como homem de humilde condição. Cansou-se, esgotou-se, como nós e mais do que nós. São Paulo acrescenta, penetrando mais profundamente nesse mistério. Humilhou-se ainda mais, tornando-se obediente até a morte. O homem Deus se humilhou. O Eclesiástico dizia: quanto mais fores elevado, mais te humilharás em tudo. Grifem aí essa parte aí. Quanto mais fores elevado, mais te humilharás em tudo. E perante Deus acharás misericórdia. Porque só a Deus pertence a onipotência. Só a Deus a onipotência, o poder. E é pelos humildes que ele é verdadeiramente honrado. Por isso que Jesus nos diz: tomai meu jugo sobre vós e recebei minha doutrina, porque sou manso e humilde de coração. Amém? Amém. Então vamos tomar, né? Depois em casa vocês terminam de ler, tá? Atrás. Estudem essas aulas.